tudo bem com vocês? Então, na aula passada nós iniciamos um bate-papo, né? Onde a gente falava sobre o que vocês sabiam, o pré-conhecimento que vocês tinham sobre o que eram cotas raciais nas universidades, né? Eu anotei, né, o que cada um falou, anotei as dúvidas de vocês, né? A gente discutiu sobre quem concorda, quem não concorda, qual era o pensamento de cada um, né? E foi muito válido o nosso bate-papo. E hoje, né, em cima desse bate-papo que a gente teve na aula passada, eu trouxe um texto, já entreguei para cada um. Vocês vão acompanhando aí e a gente vai aprender, vai se aprofundar mais nesse assunto que é tão importante e que pouco se fala nos nossos dias atuais. Então vamos lá, né? Vamos dar continuidade no assunto. Então, como que funciona o sistema de cotas, né? Cotas, elas são reservas de vagas em vestibulares, em provas e concursos públicos, né? Destinados a pessoas de origem negra, parda ou indígena. E além das questões étnicos raciais, né, as pessoas precisam ter concursado o ensino médio pelo menos nos 3 últimos anos, né? Então, ou seja, então não basta ter só a questão étnico-racial, não basta ser índio, ser pardo ou ser negro. A pessoa ela precisa ter feito os últimos anos, né, do ensino médio em escolas públicas para ela garantir esse direito dela, né? Então, para usufruir dessas cotas também, as pessoas elas precisam assinar um termo onde elas se autodefinem como negras, como pardas, como indígenas. E elas passam depois por um processo, uma banca avaliadora. E nem sempre isso ocorre de forma certa, né? Tem pessoas que elas tentam enganar, elas não se enquadram, mas elas tentam, né? Por exemplo, pessoas brancas vão lá se declarando como pardas, como pretas, né? Tentando fraudar. E tanto também a banca examinadora às vezes recebe propina para que passe essas pessoas nas cotas. Então ele não é um sistema 100% confiável, né? Há falhas ainda, né? Há ajustes ainda que precisam, né, ser revistos e precisam. E as pessoas que se enquadram, elas falam que elas não se sentem à vontade, né? Que é constrangedor, que é como se a palavra dela não valesse. Então é um método que precisa ser repensado, ser revisado, ser melhorado, né? Principalmente, né, da forma como tem levado, como tem sido, como às vezes na televisão notifica sobre essas fraudes. Então a gente precisa ficar sempre atento e ter um plano mais confiável, um plano que não seja tão invasivo quanto essa banca examinadora, né? E também, além da questão étnico-racial, também a distribuição de cotas de outro sistema. E como que funciona esse sistema? Nas universidades federais, 50% das vagas são destinadas a pessoas que recebem um salário igual ou inferior a 1,5 do salário mínimo, né? E dessas 25 pessoas, dessa porcentagem de 50, 25% são para pessoas com renda familiar superior a 1,5 do salário mínimo. Em ambas as partes, o aluno, né, a pessoa, ela precisa ter feito os últimos 3 anos do ensino médio em escolas públicas, né? Tanto quem recebe menos quanto quem recebe mais vai precisar ter estudado em colégios públicos. E as cotas raciais, elas se encaixam nesses 50% de vagas oferecidas pelas universidades. E cada curso vai ter as suas normas de acordo com o edital. Então é importante que a gente leia o edital antes de saber qual é o número de vagas de cotas raciais que vai ter destes 50% nas universidades. E para calcular o número de vagas destinadas, né, nas universidades, eles utilizam os censos demográficos, né? Ou seja,
regiões com maior número de negros, eles têm que disponibilizar maior número de cotas, né? E as pessoas, lugares com maior número de indígenas, elas têm que reservar uma cota maior para os indígenas e assim sucessivamente, né? Uma coisa boa é que aqui no Brasil, a UERJ ela foi a primeira instituição pública, né, do ensino a adotar o sistema de ações afirmativas, né? Isso foi em 2003. Em 2004, foi a vez da Universidade de Brasília também adotar o sistema na universidade. Em 2007, eles elaboraram um programa de expansão de cotas nas universidades federais, que era chamado REUNE, onde ampliou essa discussão sobre as cotas, né, onde foi discutido, foi falado os prós, como eram os benefícios, o porquê que eles estavam lutando por aquilo, e aí foi levado todas essas questões ao Supremo Tribunal Federal, né, que votou unânime pela constitucionalização das ações afirmativas, né? E assim, em 2012, a Lei 12.711, ela foi sancionada, né? Então foi regulamentado o sistema de cotas, mas aí a gente percebe que há uma diferença nos anos muito grandes, né? Já notava-se antes dos anos 2000 a necessidade, né, de ter algo, de ter algum programa, de ter algo que envolvesse mais, né, que olhasse mais pela minoria, pelos minoritários. E então só a partir de 2003, né, que a UERJ ela deu esse passo principal, que começou a abrir, mas somente em 2012 virou lei, né? Então a gente ainda tem um longo caminho ainda pra gente percorrer, né? Ainda é um pouco tempo de lei, né? Pouco tempo que as pessoas ainda estão usufruindo desses benefícios, né? Muitos, infelizmente, também não conhecem os seus direitos, não conhecem a lei, não sabem que tem esse direito, não sabem como fazer, né? Então ainda é um assunto que ainda precisa ser discutido, né? Mas sem sombra de dúvidas, né? O sistema de cotas, ele é um sistema válido, né? Ele é um sistema que só tem trago benefícios, né, para a educação, benefícios para áreas, né, de trabalho, onde tem cada vez mais pessoas que querem, sendo capacitadas para trabalhar, né, pessoas que vieram, que lutaram, né, que não tiveram as mesmas oportunidades de estudo, então elas estão tendo essas oportunidades dentro das universidades, né, e ganhando seu espaço, né, ganhando reconhecimento merecido, né, então tem todo um valor e as pessoas têm que conhecer mais, a gente precisa falar mais sobre as cotas. Muitos, até mesmo da própria classe, não aceitam porque acham que é uma forma de discriminação, né, mas não é, né, vem de um histórico e a gente precisa conhecer esse histórico, precisa conhecer a história por trás, o porquê de ter que criar, né, esse sistema de cotas. Então é importante a gente estudar, a gente se aprofundar nesse assunto e a gente passar adiante, né, não ficar só pra gente. Ainda mais hoje em dia com os usos das redes sociais, né? Então nada melhor do que a gente ir, do que a gente falar nas nossas redes, mesmo que a gente tenha poucos ali, só sejam os nossos amigos, os nossos seguidores, mas falar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, parentes, né? Começar a divulgar mais, né? Para que amplie, né? Para que mais pessoas consigam chegar até a universidade. Então agora nós vamos falar por que começou a criar esse sistema de cotas, não é? Então, as cotas, elas visam acabar com a desigualdade racial. E o racismo é estrutural, resultado de anos de escravidão no nosso país. Se a gente for parar para pensar, a Lei Áurea ela foi assinada em 1888. Nós estamos em 2021, então são 133 anos.
Se a gente for parar para pensar, é pouco tempo. 133 anos de uma escravidão para a liberdade. E quando a gente pensa assim, mas teve a Lei Áurea, os negros eles foram libertos, mas eles não foram libertos com direitos. Eles ganharam a liberdade e foram soltos. Eles ficaram sem saber o que fazer. Ali naquela sociedade ali que eles viviam, era uma sociedade de muito preconceito, onde os negros eram, mesmo que eles tenham ganhado liberdade, eles ainda eram olhados com preconceito, né? Não se dava oportunidade para eles. Então eles tinham a liberdade deles, mas eles não tinham uma oportunidade de um trabalho digno, eles não tinham moradia, eles não tinham uma alimentação adequada. E aí eles se viram tendo que muitos voltar para essa escravidão, porque eles não tinham oportunidade, não tinha políticas públicas na época que olhasse para eles, né? Tudo era muito em volta de quem tinha dinheiro, dos donos de terras, dos donos de empresas, de fábricas, né? Então, eles não tinham esse olhar para eles. Então já começou ali, eles não tinham moradia. Então imaginou, eles estavam ali trabalhando para aqueles senhores, eles tinham o lugar deles de morar, mesmo que precariamente, mesmo que de forma desumana, mas eles tinham ali algum lugar para ficar. Então você imagina esses escravos que de um dia para a noite já estavam nas ruas, né, sem ter uma casa, sem ter um trabalho, sem ter onde ficar, sem ter um pedaço de terra para plantar. Então você imagina, com aqueles olhares que ainda eram de muito preconceito, muitos desses escravos, mesmo libertos, eles tiveram que voltar, né, e continuar uma vida de escravidão, porque eles não tinham uma perspectiva de vida, né? Eles não tinham uma igualdade nessa sociedade, não tinha uma política pública que lutasse pelos direitos deles, né? Então foi preciso muita luta. Então são 133 anos de muita luta, de uma volta à sociedade, né? E até nos dias de hoje, esse olhar preconceituoso ele continua, não é? Às vezes um negro ele deixa de ganhar um emprego só porque ele é negro, né? Ainda mais se ele for morador de uma periferia. E nós temos periferias e com grande número de negros e pardos justamente por isso, porque quando eles começaram a se desligar da escravidão e a buscar algo para eles, a buscar algo de melhor para a vida deles, eles não tinham condições de moradia. Então eles foram buscar lugares onde eles pudessem construir, um ajudando o outro, com muita dificuldade, né? Por isso que eles começaram a construir nesses lugares que são ilegais e dar continuidade na vida deles, porque eles precisavam continuar mesmo sem ter nas oportunidades. E hoje a gente vive o reflexo de anos de escravidão e de anos de tentando voltar a essa sociedade de uma forma digna, né? O último IBGE, ele vai falar que 53% da população brasileira ela é constituída por negros. E se a gente for olhar, na faculdade, os que se formam são apenas 9%. Então, é uma diferença muito grande. Os negros eles são maioria, mas são minorias nas faculdades, né? A gente ouve sempre relatos de que uma sala, por exemplo, de medicina, tem 60 alunos brancos e 2 desses alunos são negros. E esses 2 alunos negros, eles ainda estão ali por causa das cotas. Será que se não tivesse as cotas raciais, teria negros nessas classes? Será? A gente tem que pensar, a gente tem que refletir em como a nossa sociedade está caminhando. A nossa caminhada na sociedade, ela ainda é um retrocesso ou ela é um avanço? A gente está avançando? A gente tem planos de igualdade ou não? Ou a gente ainda está vivendo com um olhar lá da tempo de escravidão? Então a gente tem que refletir, a gente tem que parar para pensar, a gente tem que ouvir mais as pessoas que passam por isso e entender melhor essa situação, né? É uma desigualdade muito grande que a gente ainda vive. Por isso que é tão importante ter
né? Eu sei que tem pessoas que não concordam, mas é muito importante a gente ter essas cotas, né? Para que cada vez mais essa desigualdade na nossa sociedade ela venha cessar, né? E não só de uma questão étnico-racial, mas também com pessoas portadoras de deficiência, né? Hoje em dia, em empresas com mais de 100 funcionários, de 3% a 10% desses funcionários eles têm que destinar as vagas de empregos a pessoas portadoras de deficiência. Porque as oportunidades não chegam igual para todos. Então, se não chega igual para todos, a política ela tem que entrar e ela tem que sancionar leis para que funcione, para que tenha esse olhar, né? Mas não deveria ser dessa forma, né? Nós, como seres humanos, deveríamos crescer, né, entendendo que somos seres humanos, independência de raça, independência de qualquer coisa. Nós somos seres humanos e temos que ter direitos iguais, principalmente ao estudo. Então não é justo a gente continuar vendo, né, que os negros e os indígenas e os pardos estão em minoria nas universidades, né? Nas escolas públicas eu estava vendo, tem um relato de uma menina que estava falando que nas escolas públicas esse número ele é grande de negros. Mas quando chega na universidade isso choca, porque quase não se vê, quase não se sentem representados, quase não tem professores negros, professores indígenas. Então a desigualdade ela ainda continua muito grande na nossa sociedade. A nossa luta é para diminuir isso e a luta é nossa, independente da nossa cor. É a nosso dever lutar por todos, por essa minoria, né? E eles falam, né, que eles lutam por equidade. O que é equidade? É ser justo, é buscar essa justiça, respeitando a igualdade de direitos, né? Então, que hoje a nossa aula a gente venha refletir, que não seja simplesmente uma aula, né? Mas que a gente venha refletir, que a gente venha nos posicionar, né? E levar mais desse conhecimento para todos, que a gente possa verdadeiramente passar isso para que outras pessoas tenham conhecimento e consigam, né, a cada dia mais, né, que cada um aqui queira tornar o mundo, a sociedade ali que vive, o bairro onde vive, de uma forma mais igualitária. Então que a gente saia daqui hoje com vontade, né, de levar isso para outras pessoas, com vontade de fazer o nosso bairro melhor, com vontade de fazer o bem ao próximo. Então que a gente reflita, que a gente pense bastante sobre esse assunto. E depois de falar tudo isso, né, vocês leiam o texto novamente que vocês ganharam. Eu vou passar uma lista para vocês com algumas indicações de leituras, com alguns vídeos que eu selecionei, que eu já vi, que eu gostei, que falando sobre essa temática, vou passar para vocês. Quero que vocês leiam, quero que vocês vejam esses vídeos, né? Se atentem, anotem bastante. Se ainda ficou alguma dúvida, anotem, tragam para mim essa dúvida, porque a avaliação de vocês vai ser sobre isso. E como que vai ser a avaliação? Cada aluno, né, cada pessoa que vai pesquisar mais sobre o assunto, e eu quero que vocês montem uma aula para mim sobre esse assunto. E cada um vai vir aqui na frente e vai apresentar. Você vai colocar o seu ponto de vista. Eu não quero nada copiado, eu quero o seu ponto de vista, a forma como que você entendeu em forma de aula aqui na frente pra gente. Então essa vai ser a nossa avaliação, né? Espero que todos vocês tenham entendido bem do assunto. Se por acaso ainda ficou alguma dúvida, me procurem, a gente vai tirar essas dúvidas. E não se esqueçam, né, na próxima aula já venham com o seu plano de aula pronto, né? E uma boa tarde para vocês e até a próxima aula.